Boa noite. Boa noite, doutor Cleuber. Seja Olá, bem-vindo. Thaís, tudo bem? Boa noite, Tudo Pedro. bem? Boa noite, boa noite. Pedro, Prazer em vê-lo. rapaz, eu lhe vi um dia desse ali, a gente estava junto, você já está... Pois é, que legal. O Zoom é um grande ponto de encontro, né, Cleuber? É verdade, é Tudo verdade. bem, doutor Cleuber? Para todo mundo E a aqui. Thaís, como é que tá, Thaís? Eu estou maravilhosamente bem. Segundo o senhor Carlos, diz que quem tem saúde, qualidade de vida, não fica bem, né? É Fica verdade. top bem. Muito mais do que melhor, né? Então, Verdade. assim, graças a Deus, muito bem. Ótimo. O senhor está bem? Eu estou quase voando, sabe? Mas estou bem. Thaís, O senhor está bem demais. Eu tenho uma foto aqui, Thaís, de uma conversa de pé de orelha, como chama aqui, que eu disse, rapaz, vai sair muita coisa boa dessa conversa. É o Carlos Henrique, o Hamilton e o Cleuber, viu? Se reservaram ali no cantinho, lá no evento da Timol, e foram conversar, e uma longa conversa, vai sair coisas extraordinárias dessa conversa, não tenho dúvida. Que maravilha, Pedro. Não tem como a gente estar perto dessas pessoas e não aprender tanto, né? E hoje, pessoal, a gente tem aí um tema maravilhoso e uma pessoa ilustre para falar desse tema, né? Que é o Dr. Cleuber, que é um grande parceiro. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O currículo deste fera. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís Paraíso. Eu faço parte desse projeto maravilhoso que é a Timol. E é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. E toda semana a gente traz um tema especial, um tema maravilhoso, né? A gente sabe que cada dia as pessoas estão ficando mais doentes, a nossa qualidade de vida, o modo de vida que a gente tem hoje em dia, né? De uma má alimentação, né? Às vezes ali não tem muito contato com a natureza, nossa alimentação, não dorme bem, na correria, fica muito ali com o telefone, na frente de um computador, na frente de uma televisão, às vezes não pratica exercício físico. Então, tudo isso, nosso modo de vida, hoje em dia, tem nos deixado cada vez mais doentes, né? E cada vez os alimentos que a gente tem consumido têm nos deixado cada vez mais doentes, porque cada vez os alimentos têm sido menos natural possível, né? E tudo isso tem nos deixado mais doentes. E o que a gente faz quando a gente sente qualquer dorzinha? Recorre, né, a um médico, a um medicamento. Antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, né, porque pequena eu ainda sou, quando eu era mais nova, qualquer coisinha que eu sentia, eu lembro que a minha mãe, a minha avó tinha aquele costume de, dá um chá disso, dá uma erva daquilo, uma casca daquilo, né? Qualquer coisa que a gente tinha. E hoje em dia, qualquer coisa que a gente tem, a gente acaba sendo medicado. E tudo isso tem nos deixado cada vez mais doentes, porque a gente não vai direto na fonte do problema que tem nos deixado doentes, né? E cada vez o nosso organismo está mais intoxicado. E hoje nós vamos falar para vocês sobre saúde e qualidade de vida, porque o que a gente quer é envelhecer com qualidade de vida, envelhecer bem, né? E o tema da live é muito especial, que é sobre imunidade, né? E nós temos uma pessoa ilustre para falar. O doutor Cleuber, vou colocar rapidamente aqui o slide só para apresentar o senhor, tá? Certo. Já volto com o seu, senão não... Deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não está aparecendo não, né? Oi? A minha tela não está aparecendo não, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Pronto, agora apareceu. O senhor já volta aí, tá, doutor Cleuber? Só um minutinho. Então, pessoal, a gente tem aqui um grande parceiro que tem todas as semanas estado aqui conosco, né? A maior parte aí das semanas, e tem trazido muitas dicas de saúde, qualidade de vida, de alimentação, né? Muitas dicas maravilhosas, que é o Dr. Cleuber. E ele tem, pessoal, mais de 20 anos de experiência, tratou já milhares de pessoas, né? Ele tem um currículo aí muito grande, ele é ortomolecular, terapeuta holístico, morfologista do sangue vivo, não sei se
vocês já escutaram essa palavra alguma vez na vida de vocês, mas simplesmente ele trata pessoas só pelo sangue, pelo tipo sanguíneo que a pessoa tem. Então, olha só que coisa mais interessante, né? Ele também é ozonoterapeuta, aromoterapeuta, né? Então, olha só o currículo. E também, gente, ele é terapeuta plasmático. Então, olha só o currículo do Dr. Kleuber, muitos anos pesquisando, né? Tentando entender por que a gente adoece e como a gente pode ter saúde e qualidade de vida de forma natural, tá? A gente quer ter saúde de forma natural, o mais natural possível. E o Dr. Kleuber está aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. Kleuber. É um prazer novamente ter o senhor aqui, sempre trazendo dicas maravilhosas. Pessoal, se você ainda não tem um papel, uma caneta, você pega um papel, uma caneta aí para você estar anotando as dicas maravilhosas que o Dr. Kleuber vai passar, tá? No final, a gente vai abrir para algumas perguntas, aproximadamente umas 3 perguntas também para a gente não alongar muito, tá? E não passar muito do tempo aí de vocês, tá bom? Dr. Kleuber, seja bem-vindo. Vou pedir para o senhor compartilhar sua tela novamente, porque eu tinha retirado. O senhor pode estar compartilhando. Perfeito, Dr. Kleuber, já está na sala. Seja bem-vindo e a sala é toda sua. Ok, ok. Boa noite a todos, Thaís, Pedro e todos os distribuidores, convidados que estão aqui conosco hoje para a gente bater esse papo, né, sobre imunidade. Olha, gente, esse é um tema que todos nós que queremos ter saúde devemos estar com isso aí na ponta da língua, viu? Isso aí é a diferença entre morrer ou viver. Você sem um sistema imune atuante, bom, perfeito, você não vai chegar muito longe, tá? Então, todos nós precisamos ter um sistema imunológico, né? Um sistema de defesa o mais perfeito, né, que pudermos chegar, tá certo? Então, o tema de hoje nós vamos entender um pouco como melhorar a nossa imunidade, né? E como, né, não é só o intestino, né, que é responsável por isso, mas é um dos mais importantes na ativação do nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, e, por que não dizer, o nosso sistema de autocura. Tá? Você tem que vivenciar isso aí. Você tem que falar disso para as pessoas. As pessoas, quando ficam doentes, ou quando ficam enfermas, ou quando tem um desequilíbrio na sua saúde, a primeira coisa que pensa é o quê? Remédio, farmácia. E muitas vezes a solução está aí, dentro de você. Tá? Quem cura é o organismo. O remédio, o suplemento, ou qualquer outra coisa só vai ajudar a equilibrar, certo? Mas eu quero dizer para vocês também que muitas coisas que acontecem no organismo das pessoas é porque as pessoas têm um estilo de vida que não é muito saudável. Então, precisa também mudar o seu estilo de vida. Por quê? Porque se não houver mudança, você vai continuar doente. Se não houver mudança, você vai continuar com prisão de ventre. Se não houver mudança, você vai continuar com diabetes. Se não houver mudança, você vai continuar hipertenso. Entende? Se não houver mudança, você vai continuar com aquela psoríase. Se não houver mudança, você vai continuar sentindo dores. Então, tem que mudar. Entenda o seguinte, quem está doente é responsável pela doença que tem. E também é responsável pela cura. Acontece que as pessoas gostam de colocar sempre na mão de outro, né? Infelizmente, nem todos temos a oportunidade de estudar esse tipo de assunto, mesmo porque muitas coisas
que são importantes para a nossa saúde são vedadas, não são reveladas. Você tem que sair do quadrado e buscar. Por exemplo, essa live aqui, todas as terças-feiras e todas as semanas, é sair do quadrado. É buscar novas alternativas para a saúde, para desenvolver o negócio, né? Fazer diferente, pessoal. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa tal de imunidade. Então, vamos lá. O sistema imunológico, ele é denominado também sistema imune, ok? E corresponde a quê? É o processo que tem o objetivo de proteger o nosso corpo. Contra quem? Contra os agentes infecciosos que nos atacam 24 horas por dia. Nesse exato momento que estamos aqui, com certeza, tem alguns intrusos querendo entrar na nossa vida. Está aí, vindo aí, né? Uma época fria, época de inverno, é época de quê? Resfriado, gripe, né? Infecções respiratórias. O que é isso? Invasão. Se você está com o seu sistema de defesa pronto para a guerra, bem armado, bem equipado, pode vir o que vier, você não vai pegar, né? Chegou perto, você já sabe como ativar as suas defesas. Então, o sistema imune, ele defende o nosso organismo contra as ações desses agentes patogênicos, contra os fungos, as bactérias, os vírus, certo? Então, precisamos compreender como é que isso funciona. Então, vamos lá, vamos desmembrar um pouquinho. Eu gosto sempre de ir do princípio das coisas para depois a gente ir lá para os extremos, né? É preciso saber como é que começa. Você não pode, por exemplo, querer ler um livro do meio para frente. Você tem que começar o livro do início, né? Senão você não vai entender a história. Então, é isso que a gente vai começar agora a entender um pouquinho. Sistema imunológico. O que é sistema? É um conjunto de elementos concretos e abstratos, intelectualmente, presta atenção, intelectualmente organizados para executar uma função ou trabalho. Já percebemos aí que o nosso sistema imune é um sistema super inteligente. Tá? Então, você tem uma inteligência dentro do seu corpo. Imune é relacionado com os mecanismos de defesa de um organismo em que há imunidade e que não se deixa abater, ou seja, repleto de imunidade. Nada atinge, né? Nada consegue adentrar o corpo sem antes passar pelo detetor e fiscalizador, que é o nosso sistema imune. Ele irá testar toda e qualquer substância. Se é aquela substância que está adentrando o corpo, ela é amiga ou é inimiga do corpo. Certo? Esse sistema ele foi desenvolvido pelo Criador para proteger toda a estrutura. De quê? De uma forma sistemática, estratégica e super inteligente. Não há nada mais inteligente no nosso corpo do que o nosso sistema imune. Ele está atento a tudo, né? Lógica. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa o quê? Razão, argumentação ou fala, e está relacionada com uma maneira específica de raciocinar de forma acertada. Então, olha só, essas definições é importante para que nós possamos entender que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de cura, ele é muito inteligente, super inteligente, né? Pronto para nos proteger de toda e qualquer enfermidade. Tá? Às vezes nós ficamos enfermos porque nós não conhecemos a forma de proteger ou de ajudar o nosso corpo a nos proteger. Né? Não sabemos, infelizmente, não somos treinados para isso, para saber que temos um sistema desse e como podemos acessá-lo. Mas hoje nós vamos dar umas pequenas pinceladas que talvez despertem em nós uma forma diferente de podermos
ajudar esse sistema tão inteligente a nos proteger mais ainda, porque de agora em diante, quem não souber se proteger vai estar entregue aí às mazelas que existem nesse mundo terrível, né? Então, vamos lá. Olha aí, sistema de defesa do nosso corpo tem todo o necessário para nos proteger de quaisquer enfermidades. Mas isso só deve acontecer se o nosso terreno biológico estiver o quê? Equilibrado, nutrido e hidratado convenientemente. Né? Esse sistema é um conjunto de elementos, olha lá, intelectualmente organizados para executar sua função de defesa. E que não se deixa abater, porque ele se utiliza de uma forma específica de agir e de raciocinar, de forma que não erra. Ou seja, ele pode ser projetado, ou seja, ele foi projetado para ser o quê? Invencível. Ah, maravilha, né? Fico feliz quando eu sei que eu tenho um sistema de defesa, ele foi projetado para ser invencível. Né? Vem resfriado, vem Covid, vem... Tome, pancada, tome. Defende-nos de tudo. Né? É só nós sabermos manusear o nosso corpo. E uma coisa muito importante, precisamos entender isso, que o nosso corpo, ele é primitivo, tá? Lá das cavernas, lá, ainda continua o mesmo, com as mesmas funções, só que muito mais inteligente, porque no decorrer desses milhares de anos, vai se acumulando informações. Então, cada geração já nasce com mais informações. As crianças de hoje, Thaís, só falta já nascer com o celular na mão, falando. Antigamente, uma criança nascia, ficava 10 dias para abrir os olhos. Agora não, já nasce de olho aberto. Já olhando, procurando. Então, cada vez mais, né, você vê crianças com 5 anos já falando inglês, falando outros idiomas, estudando, crianças com inteligência diferenciada. Isso não se via antigamente. Então, o que é que está acontecendo? Ah, é o final dos tempos. Não, são as informações que o nosso organismo está captando. Nosso organismo é inteligente. Né? E, graças a Deus, que não depende de nós para ensiná-lo. Né? Se fosse, estavam ferrados. Porque nós não temos toda essa capacidade de treinar. Né? Eles têm essa capacidade. Então, nós precisamos entender isso, que, apesar da modernidade, uma coisa que eu vou dizer para vocês, pizza não é alimento, certo? É só enchimento. Só vai encher, certo? Certos tipos de alimento, eles só prejudicam, tá? Não vou dizer que é proibido comer pizza, não, tá, gente? Você pode, uma vez ou outra lá, você pode dar a sua saidinha. Tem o dia do lixo, sabe? Eu também tenho o dia do lixo. Dia do lixo, às vezes eu saio, como uma pizza, como alguma coisa, certo? Com todo cuidado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vejam bem, o nosso corpo ele foi projetado para quê? Para se autocurar, se autolimpar, se autocurar e se autoadaptar. Né? Qualquer circunstância que ocorra no nosso corpo, ele mesmo, através dos seus sistemas internos, né, inteligentes, ele se auto-equilibra. Então, o corpo projetado para se limpar sozinho, ele utiliza o quê? O sistema digestivo, ele utiliza o sistema urinário e ele utiliza o sistema linfático. Né? Para se curar, ele utiliza quem? O sistema imunológico. Certo? E depois de feito todo esse trabalho, ele fica o tempo inteiro se autorregulando. Se autorregulando. Uma diarreia, que é ruim para você, é bom para o corpo, que ele está se limpando. Entendeu? Tá certo? Quando uma pessoa passa mal e desmaia, não é que a pessoa está morrendo, é que o corpo está se protegendo. Ok? Então, certas funções que o corpo faz, que nós interpretamos mal aquilo ali. Entende? Então, precisamos compreender mais como é que funciona o nosso corpo. Tá bom? Então, isso aí, o corpo foi feito para se autocurar. Se limpa sozinho
se cura sozinho e se adapta. Essas funções são internas do nosso organismo, tá? E aí vem, né, o aparelho digestivo, né? Esse aparelho digestivo, esse sistema, ele precisa também de uma manutenção periódica, gente. O carro vocês não levam no lava-jato? Levam no lava-jato o carro? A moto, lava a moto? E por que vocês não lavam o intestino de vez em quando? Hã? Tem que lavar o intestino, né? Tem que fazer o hidrocolo, o enema, para manter limpo, tá certo? Então, vejam bem, esse aparelho digestivo ele tem de 9 a 10 metros. É um sistema maravilhoso. E o sistema imune intestinal, né, exerce um papel muito importante para o equilíbrio, né, entre a microbiota intestinal, tá certo? E os seus hospedeiros, né, que nós temos um monte de hospedeiros dentro desse intestino aí, né? E também ele é responsável pela defesa contra os micro-organismos patogênicos, ok? São reações iniciais, são a imunidade inata, né? E pelas respostas tardias, né? Imunidade adquirida. Quando falamos sobre imunidade, né, uma das primeiras coisas que devemos ter em mente é a importância da saúde intestinal. Não existe imunidade boa com intestino ruim, sujo, tá? Não existe. Então, nós precisamos entender isso, né? O nosso intestino, ele absorve nutrientes, e esses nutrientes servem para diversas funções do nosso corpo. Produção de energia, saúde da pele, né? Bem-estar mental. Olha, o intestino intervém também na atividade mental, né? Na tranquilidade, né? E até mesmo em relação ao nosso sistema imune. Claro e evidente isso, né? E tudo isso acontece devido a quê? Que o nosso intestino é quem nutre o nosso sangue. É dos intestinos que saem os nutrientes que vão para o fígado, e o fígado coloca na corrente sanguínea, né? Então, se o nosso sangue estiver bem, todo o nosso corpo estará bem, porque é o sangue que alimenta toda a nossa estrutura, tá? E ele é nutrido através de quem? Dos nossos intestinos, certo? Então, precisamos pensar nisso, precisamos ter cuidado com isso, tá? Cuidado com a alimentação, cuidado com o que você está comendo, cuidado como você come, cuidado a hora que você come, porque tudo isso é importante para que nós possamos manter a nossa saúde, tá? Às vezes as pessoas comem de forma, de qualquer jeito, né? Fazem, não tem horário para comer, desregrado, belisca, né? Fast food, uns bebem, usam bebidas alcoólicas, outros usam até drogas, mas na hora que a enfermidade bate, né? Correm para onde? Para o médico, para o terapeuta, para os hospitais, para as clínicas. E, geralmente, quando as pessoas passam dos 40, é aí que começam a vir os problemas que ele cometeu de erros lá atrás, quando ele tinha saúde, quando ele deveria estar preservando a sua saúde, ele está achando que é imortal e está destruindo a sua saúde, comendo um monte de besterol, né? Então, aí está a nossa famosa, né, microbiota, né? A nossa microbiota, né? Se eu perguntasse para vocês qual é o maior órgão imune do corpo, certo? É o trato gastrointestinal, é o nosso intestino, que é considerado o maior órgão imunológico do corpo humano. Sabia disso? Né? Sendo que local de residência de trilhões de micro-organismos, né? Esses trilhões de micro-organismos, eles são denominados, no seu conjunto, de microbiota intestinal, né? Incluindo aí nessa microbiota as bactérias, vírus, leveduras e fungos, certo? Olha só, uma informação muito importante. Você sabia que eu e você somos apenas 10% humano? Toda essa estrutura, apenas 10% é humano.
Os outros 90% são micro-organismos, bactérias e fungos, que vivem dentro do nosso corpo, do seu corpo. Tá certo? Então, olha só, uma população imensa. Na verdade, você é quase que um país ambulante. Tá? E dentro de você tem esses trilhões de habitantes aí morando dentro de nós. Né? Para cada célula que compõe o nosso corpo, existem 9 células impostoras pegando carona. Você consegue imaginar isso? Então, você não é formado somente de carne, de sangue, de músculos e ossos, cérebro, pele, porque há também, né? Há também, tá certo? Outros moradores, ok? Outros moradores que estão no nosso organismo. Né? Somente no nosso intestino abriga mais de 100 trilhões deles. Cerca de 4.000 espécies diferentes, né? Que criam seus próprios pequenos nichos aninhados aí, né? Entre as dobras do seu intestino, do seu colo. Né? Imagine só. Esses micro-organismos, eles estão por toda a sua pele. Você imagina que só na ponta do seu dedo, só na ponta do dedo sujo, né? Vamos dizer assim, ele tem 50 milhões de micro-organismos, só na ponta do dedo. 50 milhões de micro-organismos. Imagina o que tem dentro do nosso corpo, o que tem na nossa pele. Né? E manter todo esse equilíbrio depende de quê? Depende da ação do nosso sistema imune. Ele é quem controla tudo. Exército, aeronáutica, né? Marinha, está tudo aqui dentro. Esse sistema de defesa é que mantém o controle. Saiu do controle, o sistema imune vai lá e conserta o negócio, né? Bota a ordem na casa. É ele. Então, ele fica o tempo todo vigilante, atuante, navegando pelo nosso organismo. Ao menor sinal de perigo ou adulteração, alguém adulterou, começou a sair fora do esquema, se revoltou contra o sistema, entra em ação para controlar quem? O sistema imune, né? Para controlar toda essa população maléfica, né? Então, veja só, importante saber, né, que nós temos 2 partidos dentro do nosso ser, 2 partidos. Nós temos, né, os partidos das bactérias boas, aquelas que são educadas, e temos os partidos das bactérias maléficas, né, aquelas que têm pensamentos, né, meio fora do normal, certo? Então, olha só, nós temos bactérias boas, né? Os lactobacilos, né? Os bacteroides, né? O bifidobacterium, né? Escherichia coli, está ali no seu ambiente, tá? Essa Escherichia coli, ela se torna perigosa quando ela sai do ambiente dela. Aí é um perigo, né? Ela fugiu, diz, não quero ficar mais aqui. Pode, pronto, aí pensa aí uma bactéria coli, né? Fora do seu ambiente. Certo? E do lado ruim nós temos aí os enterococos, os estafilococos, né? E outras aí que causam infecções no nosso organismo como um todo, né? A composição da microbiota varia do local do corpo humano, certo? A microbiota intestinal é considerada a mais importante na manutenção da nossa saúde. As bactérias intestinais desempenham várias funções, como fermentação de alimentos, proteção contra patógenos, né? Estimulação das respostas imunológicas e produção de vitaminas. Sabia disso? E olha quanto é importante, né? Então, aquele olhar de bactéria, né? A bactéria... Não, peraí, gente. É bactéria boa ou é ruim? Vamos ver. Ela está no ambiente correto ou ela está no ambiente errado? Né? Se ela começar a cometer estrago, a gente aciona o sistema de defesa, tá certo? Vai lá e elimina ela, né? Bota ela na linha, né? Ou então extermina, ok? Então, o nosso intestino, né? Ele traz, ele também faz coisas maravilhosas, né? Olha lá, o pessoal pensa que é só para expelir as fezes, né? Tem gente que tem nojo das fezes. Não olha para as fezes. Oh, dá logo descarga, nem olha. O que é isso, gente? Você tem que observar as fezes. As fezes
é onde eu observo como é que está a minha saúde, certo? As fezes ela tem que ter 4 estruturas fundamentais, né? Tem que ter uma boa estrutura, tem que ter uma boa fragrância, certo? Tem que ter um bom peso, ela tem que boiar, certo? E isso é sinal de que eu estou tendo uma boa mastigação. Suas fezes afundam? Se suas fezes afundam, eu sinto lhe dizer que você não está mastigando corretamente. Tem que mastigar mais os alimentos, não é para engolir. Você tem 32 dentes na boca, 16 em cima, 16 embaixo, cada dente com suas funções, cortar, amassar, né? Triturar, certo? Para depois deglutir. Então, exerça essa função. Observa as tuas fezes. Se tuas fezes afundam, você está dando trabalho para o seu intestino grosso. Ok? As fezes têm que boiar. Tem que ser uma obra de arte. Não pode ser bolotinha, não pode ser espaçoso, né? Tem que ser um negócio bem feito. Então, observa as tuas fezes, o cheiro, né? Tem que ser um cheiro normal, não pode ser um mau cheiro, não pode estar botando bom ar no banheiro depois que sai, entendeu? Então, tudo isso traz um significado para a tua saúde, ok? E você tem que ficar observando isso, tanto as fezes quanto a urina, entende? Então, olha só, vitamina K e algumas vitaminas do complexo B, há uma colaboração do intestino, né? 70% dos anticorpos do corpo, do nosso corpo, são produzidos no intestino. Imagina isso, né? Olha para o cérebro, 90% do triptofano, da serotonina, é feita nos nossos intestinos, ok? Para os especialistas, olha só, para os especialistas, o que é que eles falam? Né? Eles dizem o seguinte, os benefícios desse cuidado vão muito além de prevenir prisão de ventre, gases, inchaço abdominal. Tem a ver com o bom funcionamento de todo o organismo, pois ajuda a prevenir doenças, aumentar o bem-estar e até mesmo alcançar uma boa forma, né? Então, a importância do intestino, ele decorre da sua ligação com a saúde do organismo como um todo, né? Um dos principais destaques é a função da microbioma, bactérias, fungos, vírus e leveduras que moram dentro do intestino. Olha só, no intestino se formam todas as enfermidades, partem de lá, né? Você sabia, eu já falei disso, né? A composição do corpo humano, né? Os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. 10% do DNA é humano, e os 90% são DNA microbiano. Da nossa estrutura, só 10% é humano. Você imagina isso? 390 trilhões. Olha como você é rico e não sabia. Trilhões de bactérias, né? É o número de bactérias que habitam cada pessoa adulta, né? Então, está aí, né? Essa é uma informação muito importante, que agora você não vai mais olhar para as suas bactérias com um olhar ruim de querer acabar com todas as bactérias. Se você acabar com todas as bactérias, você morre, porque você acabou com 90% da sua população. Perfeito? Mas vamos ver quando as bactérias ruins se proliferam. O que é que acontece? Olha o que é que elas causam. Observa, quando a proliferação de bactérias ruins, que elas se proliferam pelos meus hábitos de vida, né? Então, os meus hábitos de vida vão induzir a proliferação de bactérias ruins. Eu como alimentos que não são para comer. Tá ok? Por exemplo, quando você come aquele caranguejo, quando você come o peixe de couro, quando você come o porco, a carne de porco, quando você come o sururu, quando você come camarão, lagosta, esses animais são animais que foram projetados para a limpeza. Eles são imundos, eles têm na estrutura deles bactérias que são próprias dele, mas se você comer eles, vai trazer aquilo para dentro do teu corpo, o que não é bom para o teu sangue, porque o que cai no teu intestino vai para o teu sangue. E tu está mandando desculpa a palavra, uma porcaria para dentro do teu sangue, que vai gerar uma série de malefícios,
e fazer com que as bactérias ruins se desenvolvam com mais velocidade. Tendências à obesidade, cólicas menstruais excessivas, cânceres, diabetes, obesidade, doenças inflamatórias intestinais, hipertensão, doença de Parkinson e Alzheimer, doenças autoimunes e depressão. Olha só, quanto que essas bactérias ruins têm a oferecer de enfermidade para aqueles que não cuidam bem do seu alimento de forma adequada, né? Então, é de lá que nascem todas as enfermidades do ser humano e se espalham por todo o seu corpo, tá? O intestino saudável, pessoal, é a garantia de uma saúde de ferro. Portanto, procure manter a sua microbiota ou macrobiota em paz. Cuide de sua alimentação, cuide de sua hidratação, mantenha-se sempre bem hidratado de forma adequada, né? Porque toda e qualquer enfermidade, né, começa sempre nos seus intestinos. Então, todo tratamento de qualquer enfermidade, entre aspas, qualquer enfermidade, certo? Deve-se começar por onde? Pelos olhos? Pelo pé? Pelo braço? Pelo pulmão? Não, pelos intestinos. É lá que acontece o problema. É lá que está vindo todo o problema, ok? Agora, você entendeu a importância dos intestinos, então procure melhorar a qualidade do microbioma. Sintomas que a maioria da população considera simples, como a constipação recorrente, pedem um tratamento individualizado. Ao diagnosticar as causas do distúrbio, pode-se indicar mudanças no seu estilo de vida, né? E começar pela hidratação correta, né? E também alimentação e também suplementos para poder suprir o seu organismo e acabar com o desequilíbrio, porque não existem doenças. O que existe são desequilíbrios. Cada desequilíbrio no seu organismo vai gerar um efeito, né? E esse efeito colocam-se o nome. Mas se você identifica a causa do desequilíbrio, aquela enfermidade que colocar o nome, ela simplesmente desaparece. Perfeito? Vamos lá. Qual é a importância do sistema imunológico? O sistema imune, ele é responsável por proteger o organismo contra qualquer tipo de infecção. Bom, isso aí já é, como se diz, né? Conhecimento batido martelo, né? Ele garante a proteção do nosso corpo. É isso que eu tenho que entender. Qualquer enfermidade que eu tiver, eu tenho que pensar, se eu estou com esta enfermidade, há um desequilíbrio no meu organismo. E o meu sistema de defesa não está conseguindo reverter. Aí vem a pergunta, por quê? Aí tem que investigar, né? Tem que investigar o quê? O que é que você come? O que é que você bebe? Como é que você dorme? A hora que você dorme? Tá certo? Tem que fazer uma investigação, porque é o seu estilo de vida que trouxe essa enfermidade para você. Ok, queridos e queridas? Então, vamos lá. A constituição do sistema imunitário. A gente já falou, né? Ele está localizado aonde? Primeiro, nos órgãos linfóides primários, que é o timo e a medula óssea vermelha. Certo? Os secundários, os órgãos linfóides secundários, é o baço, amígdalas, gânglios, tecido linfático disperso, associado às mucosas, né? E os vasos linfáticos, né? E ainda tem as células efectoras, diferentes tipos de leucócitos. Bom, então está aí, né? Placa de Paet, intestino delgado, apêndice, que dizem que não serve para nada, mas está lá, é um equipamento, né? do sistema imunitário, certo? Importante na produção de bactérias, né? Então, vejam lá, né? As amígdalas também. Então, todos esses órgãos estão espalhados, veja que tem os linfonodos aí, né? Por todo o nosso corpo, para simplesmente nos proteger, né? São quartéis de soldados, né? São quartéis isso aí, determinados para proteger o nosso corpo e também a nossa fortaleza, né? Não vamos aqui aprofundar, mas apenas para que você saiba que você é uma fortaleza, você saiba que você tem um sistema de defesa de autocura, tá certo? E se você está passando por algum problema de saúde, saiba que não existe doença, mas apenas
desequilíbrios orgânicos. Okay? E aí estão os nossos queridos soldados, né? O sistema imunológico ele é composto por células e órgãos. Okay? Quando fazemos o exame de sangue, o que acontece? Nós vemos lá a contagem, né, de alguma dessas células de defesa. Okay? As células, elas obedecem ao sistema de comando, né? A um sistema de comando. Por exemplo, a função dos leucócitos, primeiro lá, são glóbulos brancos. Esses soldados têm a função de proteger o organismo contra infecções. Os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos, né, e pela morte de células tumorais ou infectadas por vírus. São os linfócitos. Já a função dos macrófagos, ele tem a capacidade de fagocítica, né, estando envolvido na eliminação da célula. A fagocitose é um sistema que ele pega o patógeno, traz para dentro dele e morre junto com ele, certo? Se autodestrói e destrói o inimigo, né? É um kamikaze. Ok? Então, nós temos ali, né, os órgãos, que são os órgãos imunitários primários e imunitários secundários. Os primários são os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos, né? Que é o timo e a medula óssea. Ali são produzidos componentes celulares do sistema imunológico, ou seja, ali são os quartéis, verdadeiros escolas de treinamento. Já tomou sua água, ATM, hoje? Vamos lá. Órgãos imunitários secundários são os locais onde ocorrem as respostas imunológicas, né? Que é o quê? O linfonodos, o baço, né? As tonsilas, que são as amígdalas, o apêndice e as placas de Paine. Esses são os órgãos responsáveis pela recepção, multiplicação dos linfócitos, né? B e linfócito T, após entrarem em quê? Em circulação, certo? Então, o sistema imunológico, qual é a função dele? Matar os invasores, produzir anticorpos, matar células infectadas. Então, é um BOP, né? Nós temos um BOP dentro de nós. Reconhecer os invasores, ativar outras células, comunicação, sinalizar inimigos para que os outros venham ajudar, neutralizar invasores, reagir contra o próprio corpo, diferenciar a célula, ação de defesa, produzir células de memória, ou seja, neutralização. São treinados em jiu-jitsu, karatê, kung fu, são verdadeiros samurais, né? Esse nosso sistema de defesa, certo? E é por isso que eles são tão bons para nos defender. Porque os nossos maiores inimigos, eles são invisíveis ao olho nu, você não consegue vê-los, né? São os vírus, as bactérias, né? Devemos ter cuidado, né? Pois eles não se apresentam para nós, né? Não vemos, né? E causam um desequilíbrios orgânicos no nosso corpo, né? E provocam estragos, né, enormes no nosso organismo se nós não tivermos como combater. Isso pode levar a pessoa à morte, né? Então, nós temos ali os vírus, né? Exemplo deles é a gripe, né? AIDS, hepatites, né? As bactérias, a tuberculose, a cólera, os fungos, a candidíase, né? É um excesso de fungos no organismo, os protozoários, a malária, doença do sono e etc. Certo? E o corpo ele tem umas barreiras, né? Quantas barreiras tem? São 3 linhas de defesas preliminares para lutar contra os invasores, certo? Incluindo aí o quê? Vírus, bactérias, fungos, né? Essas 3 linhas são as barreiras físicas químicas, as respostas inatas não específicas e as respostas adaptáveis específicas, né? Então, passado isso pelo nosso organismo, então, veja como é bem estruturado, bem organizado o nosso sistema imune, gente. É uma maravilha isso. Estudar isso nos deixa feliz de saber que nós não estamos com as coisas assim aleatoriamente, né? Com a inteligência do nosso sistema imune, ele estabelece esses 2 tipos de imunidade, né? A imunidade inata e a imunidade adaptativa. A inata, nós já nascemos com ela.
e vamos acrescentando, né? Ou seja, em nada por quê? Porque o nosso sistema imune já sabe como se defender. Ele já sabe quem é quem. Então, já pega, já elimina logo. Tá certo? É rápido. Leva de minutos a até 12 horas para ele eliminar, porque ele já sabe com que ele está lidando, já conhece o vagabundo, né? A imunidade adaptativa, né, ela vai aprendendo no decorrer da vida, né? Essa defesa pode levar dias para que o sistema reconheça e elimine, ou seja, até se adaptar e fazer a eliminação desse patógeno. E o timo? Vamos entender a importância do timo nesse processo de defesa orgânica? O que é que o timo faz? Como é que a gente pode cuidar melhor desse excelente órgão que pode fazer uma enorme diferença na nossa vida, na nossa saúde? Lembre-se, quando vocês estiverem pensando em imunidade, lembre-se do timo. Ele fica aqui, ó, no centro, né? Fica no centro. Então, ele é um órgão que é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do nosso organismo. O timo localiza-se no tórax, ele fica entre os pulmões e na frente do coração. Olha que maravilha, né? Ele muda de tamanho conforme as fases da vida. Do nascimento até a adolescência, o timo atinge até 40 gramas. A partir daí, quando você começa a entrar na idade adulta e vai, né, avançando, ele começa a diminuir de tamanho, né? Mas não perde as suas funções, continua exercendo a função de preparar, né, o nosso exército, né, de defesa, né, que são os linfócitos T. Então, os linfócitos T estão ali no nosso timo, né? Quando eles estão imaturos, né, eles estão lá, eles vão para o timo, onde eles amadurecem, ou seja, treinam lá as artes de defesa, samurai, jiu-jitsu, espada, o que for, né? Fica lá no timo, sendo treinados para poder não atacar o próprio corpo, né? E ele só entra na corrente sanguínea, né, quando o timo entende que está preparado, aí ele libera esses linfócitos, né, para que possam realmente executar o seu trabalho, né? Essa função do timo, ela garante o correto funcionamento do sistema imunológico. Olha que importância tem o timo, né? Você sabia disso? Que o seu timo é tão importante? A gente não sabe, gente. A gente vive assim, né? Mas quem é o responsável aqui nesse negócio? Você chega numa repartição, você quer falar com o chefe. Quem é o chefe, chefe? Fale com o time, que é o... né? Dali ele vai dar todo o despacho para onde o seu sistema de defesa vai. Sistema de defesa baixo, cuide do seu time, tá? Certo? Vamos em frente. Vocês lembram do Tarzan? Por que é que o Tarzan batia no peito? Batia no peito, né? Pá, 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 pá. Por quê? Para poder estimular o timo, né? Para estimular o timo, para produzir o quê? Mais energia. Quanto mais batia no peito, mais produzia energia, que o timo aí balançava, né? E aumentava o quê? A imunidade. Porque o Tarzan, ele andava descalço, com uma tanguinha e pendurado, agarrado no cipó, né? No meio daquela selva. Então, tinha que ter um timo muito bom. Por isso que ele, além de gritar, ainda dava umas porradas no timo para poder manter o seu sistema imunológico ativo, porque senão o Tarzan só vivia doente, não é verdade? Então, quando o timo começa a diminuir, por que é que o timo diminui? Olha lá embaixo. Por causa da desidratação, né? E isso causa o quê? Acúmulo de acidez. Acidez é o quê? Excesso de quê? De radicais livres, né? Então, causa enfermidade. Radical livre causa enfermidade. Acidez causa enfermidade. E enfermidade leva o quê? O corpo a ser frágil. E um corpo fragilizado é um corpo doente, é um corpo em desequilíbrio orgânico, tá certo? Então, é isso. O que prejudica e enfraquece o nosso sistema imunológico? É o quê? Primeiro fator, né? Fraco, o sistema imunológico fraco, ele pode ser causado por alguns fatores. Vamos dar só 10 aqui. Primeiro deles, o que enfraquece o nosso sistema é a desidratação, né? Segundo, a prisão de ventre, intestino preso. E terceiro, o acúmulo de toxina. Claro, intestino preso, muito lixo dentro do corpo, né? Uso de substâncias químicas,
ou seja, remédios, medicamentos sintéticos que o corpo não aceita. O corpo entra num processo de luta contra aquela substância. Por isso, quando você toma um remédio, dá o quê? Efeito colateral. Efeito colateral é uma briga do seu sistema de defesa que não reconhece aquela substância, estranha à vida do corpo. Por isso que dá esses efeitos colaterais. Uso de substâncias químicas, já falei. Falta de exercícios. Depressão, que já é causa 2. Prisão de ventre, intestino preso, causa depressão. Excesso de estresse, intestino preso, causa excesso de estresse. Falta de higiene, nem vou falar, né? Nem vou falar. Má qualidade de sono. Dormir depois das 22 horas, você está se matando. Consumo de álcool, refrigerante e cigarro, você está detonando o seu sangue. Então, tudo isso enfraquece o seu sistema imunológico, né? Mas tem muita gente que fala em desidratação, mas não sabe exatamente o que é desidratação. O que é desidratação? É deficiência de água no corpo, né? Vômito, diarreia, sudorese excessiva, queimadura, insuficiência renal e uso de diuréticos podem causar desidratação. A pessoa sente sede conforme a desidratação piora. Ela pode suar menos e excretar menos urina. A desidratação ela pode ser classificada de 3 formas: leve, moderada e grave. Tudo isso vai influenciar o seu sistema imune e os seus intestinos. A desidratação leve, ela pode causar sede, dor de cabeça, fraqueza, tonteira, fadiga e sonolência. A desidratação moderada inclui a boca seca, tá vendo? Você que só bebe água quando a boca está seca, cuidado, você pode estar a caminho, né, de uma doença, de um desequilíbrio, diminuição da diurese, moleza, estou com moleza, falta de água. Água, ATM, tá? Batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, lá para estou com uma taquicardia do nada, não está bebendo água, e está bebendo água morta, né? Falta de elasticidade na pele, né? Ausência ou pequena produção de lágrimas, o cara chora e não tem lágrima, e não sai lá, está mentindo, não tem lágrima, não tem água no corpo, né? E nos bebês, é quando a muleirinha afunda, afundou a muleira, é falta de água no organismo. Desidratação grave é o quê? Ausência da produção de urina. Olha, respiração pode ficar acelerada. Você conhece alguém que tem a respiração ofegante? Pressão mais baixa. O indivíduo pode ser afetado fisicamente e até mentalmente, né? Sistema cardiovascular, né? Sofre com isso, desmaio, convulsão, coma, falência dos órgãos e até mesmo a morte. Olha o que a desidratação pode causar, certo? E isso pode também, a pessoa que não tem o costume de se hidratar, o que é que pode acontecer? A xerostomia, tá? De cheiro, né? Mau hálito, né? Ressecamento da língua, ressecamento dos lábios, isso é a xerostomia, desidratação do organismo. Então, corra, comece a beber água, procure um distribuidor da Timol, procure conhecer, né, o projeto de saúde que vai levar você a outro patamar. Procure quem te convidou, que vai te ajudar a salvar o seu organismo e, consequentemente, a sua vida. A importância da água, né? Doutor Laí Ribeiro, que é um nutrólogo, né, e médico cardiologista, ele diz: a água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Então, a água pode ser usada como remédio. Pode não. Deve ser usada como remédio. Olha só, a composição química do ser humano, né? 10% de hidrogênio, 18% de carbono e 65% de oxigênio. Isso dá o quê? 75% de água no corpo. Ok? Então, vejam bem, nós somos 75% um aquário, nós somos um aquário, praticamente, né? O seu cérebro é 75%, pulmão 86%, o sangue é 81%.
Então, você sabe a importância da água no seu organismo? Você já parou para pensar sobre isso? Né? E o que é que acontece quando você não bebe água? E quando você bebe uma água morta? Você começa a ficar ácido. Se você ficar ácido, você vai ficar doente, porque nós somos uns seres levemente alcalinos. E doutor Otto Henrique Warburg, em 1931, escreveu a sua obra O Metabolismo dos Tumores e ganhou o quê? Prêmio Nobel de Medicina, né? A causa primária e a prevenção do câncer. Este homem identificou que as células tumorais cancerosas, elas se proliferam no ambiente ácido, certo? E até hoje, muita gente nem fala disso, nem sabe o que é. Então, vamos aqui mais uma explicaçãozinha. Ácido e alcalino. Você não pode ser nem ácido e nem alcalino demais. Você é levemente alcalino. Certo? O nosso pH normal do sangue é 7,5, 7,4. Além disso, é anormal, e abaixo de 7 é anormal. O que é que acontece quando entra no ácido? As bactérias, vírus, parasitas, fungos e vermes se proliferam, que é o ambiente dele. O Dr. Otto descobriu isso. Né? Ali eles fazem a festa. E o sistema de defesa se recolhe para o quartel. Não pode fazer nada. Então, se eu quiser ter saúde, eu tenho que ser um ser alcalino, levemente alcalino. Aqui você vê uma idade biológica e uma idade cronológica. Né? Esse senhor de 55 anos, ele tem uma idade cronológica de 55 anos, mas se ele não se cuidar da sua hidratação, ele vai se tornar ácido e a sua idade biológica pode avançar, pode ir para chegar a 75, 80, 85, até 90 anos. A sua idade biológica, a sua idade de conservação. Aqui, ele está alcalino. Quando ele está ácido, ele envelhece mais rápido. Aqui você vê um sangue de uma pessoa alcalina, né? Uma boa hidratação, e do outro lado você vê uma pessoa com um sangue todo agregado, né? Com agregação eritrocitária, com Rolox e tudo mais, com espícula no sangue e tudo, que é um sangue de uma pessoa mal hidratada, né? Com água morta, né? Com alimentação morta, né? Com atividade física morta, ou seja, ele está quase morto, não sabe ainda, mas está a caminho da morte. E aqui é a composição do sangue. 92% do plasma do nosso sangue, 92% do plasma do sangue é água. 92% do plasma. 81% do nosso sangue é água. Você quer saber qual é a importância da água no nosso organismo, gente? Pelo amor de Deus, não é verdade? Vamos despertar para isso, que a água é o nosso maior nutriente que existe e vai nos dar saúde, mas não é qualquer água. Tem que ser uma água viva, tem que ser uma água que nos traga vitalidade, tá certo? Olha só, aqui nós temos uma mensagem da Terra para você. O que é que a Terra está dizendo? 75% da Terra é água. E 25% da Terra é o quê? É vegetação, é sólido. Então, está dizendo, beba mais água. Né? E a vegetação é verde, coma mais verde, porque a clorofila, ela é, diferentemente do nosso sangue, apenas 2%. Ok? E aí a importância da água na terra, no homem e na célula. Vamos ver uma comparação? Olha só, água na terra, 75%. Água no corpo humano, 70% a 75%. Água na célula, 70% da nossa célula é água. Você ainda quer uma prova ainda mais cabal do que essa? Né? Água na terra, água no ser humano e a água na célula, isso é vida, gente. A água é vida. Agora, tem diferença a água? Tem diferença? Tem água que não hidrata? Tem. Tem água que hidrata? Tem. Tem água que não hidrata e tem água que hidrata. Toda célula possui uma entrada, certo? Agora, uma água que não está devidamente, ou seja, ela está dentro de um vasilhame, está presa, o que é que vai acontecer? Ela vai criar cluster. É uma água sem tratamento magnético. Então, é uma água dura e cheia de cluster. Então, ela não penetra na célula
na quantidade exata. Mas uma água já tratada magneticamente, as moléculas estão sem crustas, estão leves, estão menores, estão desagregadas, então ela diminui a dureza da água e promove o quê? Uma hidratação total da célula. Então, você se sente aí o quê? Mais livre, né? Com mais vitalidade. Então, existe água que não hidrata, é aquela água do garrafão, aquela água do filtro, aquela água da garrafa, né? Sem o tratamento magnético. E aqui você tem uma água tratada magneticamente. E aqui tem um detector de ondas magnéticas. Entendeu? Então, esse fluxo magnético faz com que as moléculas da água sejam melhor hidratadas, tá certo? E isso é vida, vida. Então, a saúde do nosso sistema imunológico é a água ATM, água tratada magneticamente. É isso que vai trazer vida para o nosso corpo, para o nosso sangue. 3 benefícios básicos: alcaliniza o sangue, reduz o excesso de radicais livres e melhora a oxigenação. Só isso aí, a água ATM já resolve o problema, tá bom? Então, reduz o excesso de radical livre, porque converte o radical livre a se tornar água, né? Maior poder de hidratação celular, promove a limpeza celular, diminui a acidez do sangue, oxigena melhor o sangue, e são vários benefícios. Então, beba água depois de acordar, ela ativa e limpa os órgãos. Por isso que nós temos o protocolo da água, que o distribuidor, quem te convidou, vai te dar todas as informações e vai te passar o protocolo certo. Antes de comer, 1 hora antes, né? E antes de tomar banho também, regula a pressão arterial, ok? E aí está a tecnologia que está salvando muitas vidas no Brasil e no mundo. Tecnologia do Silocimol, que faz com que a água crie energia novamente, volte a ter os padrões originais como foi criada na natureza. A água ATM é uma bênção para a nossa vida. E o Silocimol está aí. Você tem o combo Mega e o combo Mini, tá certo? Que você pode utilizar. Então, o que nós precisamos fazer, gente, é alcalinizar o nosso sangue, né? Observe, sem ar, você sobrevive até 7 minutos. Nem todos. Sem água, você sobrevive até 7 dias. E sem alimentos, você sobrevive até 70 dias. Então, eu pergunto a vocês, você tem se alimentado corretamente? Tem feito exercícios respiratórios logo quando acorda pela manhã? Que é o primeiro alimento, tem que ser o ar, né? Depois, você tem tomado a sua água ATM corretamente todos os dias? Porque a água é o segundo alimento, né? Tem se alimentado corretamente com maior proporção de alimentos naturais e crus, que os alimentos naturais e crus é que são os alimentos verdadeiros para nós, né? Se estiver fazendo isso, seja bem-vindo ao Clube dos Longevos, o Clube dos 120, aqueles que vão viver muito tempo aqui ainda nessa terra. E agora, eu vou dar aqui 7 dicas de saúde, ok? Mantenha o seu corpo hidratado com a água ATM, água tratada magneticamente. Mantenha seu time sempre ativado e bem hidratado, ou seja, 600 ml de água logo pela manhã de forma tranquila. Não pegue de manhã a água, né, e tome a água 600 ml de uma vez. Tome aos poucos, 3 copos de 200 ou 2 copos de 300, toma uma dose, fazendo bochecho. Tem que, você, quando vai comer, você joga a comida toda para dentro de uma vez? Não, você come de porção. A água é do mesmo jeito, meu querido. Você tem que saber beber água, tá? Então, beba água devagar, com calma, sinta o sabor, saboreie a água. Mantenha seus intestinos alimentados adequadamente, principalmente à noite com alimentos crus. De manhã, coma como um rei, meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Tem horário fixo de dormir, sempre antes das 22 horas, porque depois deste horário, você estará se matando, certo? Você vai envelhecer internamente mais rápido. Tome banho de sol diariamente, no mínimo 30 minutos,
Faça jejuns com a água ATM uma vez por semana, a cada 7 dias, o jejum frugal, certo? E mantenha-se sempre com bons pensamentos, bom humor elevado e boas vibrações, que isso vai fazer muito bem para o seu corpo, tá certo? Então, que o teu remédio seja a água ATM, o teu alimento seja natural, o teu jejum semanal seja frugal e o teu sono seja restaurador antes das 22 horas, ok? Agora eu convido vocês, todos que estão assistindo a live, vamos hidratar o corpo agora? Beba sua água agora, compartilhe dessa ideia, divulgue, né? Divulgue essa live para que as pessoas entendam que nós precisamos ter um sistema de defesa operante. Água leve, água boa, água viva, água medicinal, água ATM, água tratada magneticamente. Maravilha! Muito obrigado. Né? A água merece o seu respeito e se ela estiver doente, você também estará. Se cuide. É isso aí. Eita, doutor Kleuber, quantas dicas maravilhosas. Eu acredito que o senhor colocou uma pulguinha na cabeça de cada um aqui agora. Estou só observando o pessoal preocupado, agora vai ficar observando se o cocô está boiando ou não, para saber se está mastigando direito, se está sacudindo o time, né? Estou só observando o pessoal, ficou muito preocupado, mas, pessoal, todas essas dicas maravilhosas, a gente tem que se atentar, né? Às vezes a gente preocupa tanto aí com tantas coisas do nosso dia, né? Tanto estresse, tantas coisas, e a gente vai deixando de lado essa parte saudável que a gente tem que se preocupar mesmo em ter uma boa alimentação, em ter uma boa qualidade de vida, porque isso tudo vai refletir, né? E o Dr. Kleuber mostrou uma imagem ali sobre sua idade biológica e sua idade cronológica. Gente, façam um teste, vocês vão ficar assustados. A gente não pode esperar a boca ficar seca para tomar água, esperar ter um problema de saúde para se preocupar com a alimentação, não. A gente tem que se preocupar com água de qualidade, uma boa alimentação de agora. A gente tem que fazer prevenção. Ah, eu não tenho nada, pratico exercício, estou muito saudável. Que bom, parabéns. Continue se preocupando e fazendo prevenção, tá? Doutor Kleuber, eu gostaria de dar um depoimento e também de convidar alguém, se uma pessoa tem aqui um depoimento relacionado ao tema de hoje, que é intestino. Levanta a mão, por favor, que eu convido aqui para dar um depoimento voluntário, né, na live. E eu gostaria de dar o meu depoimento. Eu amo falar de intestino. Eu acho o intestino um tema maravilhoso, e quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas diferentes sobre o intestino, né? E o quanto ele é importante para o nosso organismo. Eu escutei alguns anos atrás essa frase e eu sempre falo ela. Eu descobri, né, pesquisando, estudando sobre o intestino, porque eu sofria muito com o intestino. E aí eu descobri que o intestino é considerado como se fosse o nosso segundo cérebro, né? Porque ele é muito importante para o nosso organismo. Principalmente, Dr. Kleuber, o senhor não comentou hoje, porque não era o tema da live, né? Mas o senhor já comentou em outras lives, eu achei super legal isso, que o intestino ele é responsável por várias coisas, inclusive produção de alguns hormônios, né? Neurotransmissores, que é a serotonina, que é a substância da alegria, do prazer, do bem-estar. E eu era uma pessoa completamente enfesada. Amei descobrir essa palavra, né? Enfesada. Gente, para vocês terem uma noção, eu demorava, assim, até 9, 10 dias para ir no banheiro. Eu ficava, assim, com o intestino preso, mas preso mesmo. E eu não tenho vergonha de falar, porque hoje eu me sinto maravilhosamente bem. E quando eu lembro que me dava vontade de ir no banheiro, já me dava uma aflição. Eu falava, meu Deus, vou sofrer, vai ser horrível. Porque era aquelas fezes secas que parecia assim que, meu Deus do céu, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas era horrível, era desesperador quando eu sentia vontade no banheiro, demorava muitos dias. E quando eu comecei a consumir água corrigida magneticamente pelo Sulosmol, que eu gostei da palavrinha ATM, né?
com orgulho, sou uma consumidora somente de ATM, né? E simplesmente meu intestino foi, assim, soltando de uma forma tão engraçada que nos primeiros dias a minha família brincava e falava que eu estava morrendo. Porque depois que eu saía do banheiro, ninguém entrava. Eu não tenho vergonha de falar que era terrível, porque começou a limpar meu intestino de uma forma. E hoje, todos os dias eu vou no banheiro. Eu conheço esse projeto já há 11 anos, então tem 11 anos que eu consumo a água corrigida magneticamente pelo Silosimol, e hoje eu sou uma pessoa, não sou enfesada, sou uma pessoa feliz, com o intestino funcionando perfeitamente bem. Então, com minha produção maravilhosa de serotonina, né, de substância de alegria, do prazer, do bem-estar, então eu sou uma pessoa extremamente feliz de ter meu intestino funcionando corretamente, todos os dias como um reloginho. E que satisfação que é você ter um intestino funcionando bem. É uma maravilha você saber que aquele horário, todo dia você vai no banheiro. É um prazer maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer esse projeto maravilhoso que proporcionou qualidade de vida para mim e para toda a minha família, né? Porque o mais gostoso do projeto da Timol, através do Silosimol, é que não é só uma pessoa beneficiada, né? Todo mundo na sua casa, todo mundo que consumir a água, pessoal, vai ter benefício, né? Então, se você tem 4, 5, 6 pessoas na sua casa, todo mundo que toma água vai ser beneficiado. Você pode molhar as plantas também têm resultado. Os animais, eu tenho uma cachorrinha que só toma água magnetizada. Se você dá outra para ela fica com sede, mas não toma. Só toma água magnetizada, porque o animal se acostuma com a água de qualidade, uma água leve, hidratante. Aquela coisa que a gente tem que quando toma água, você que toma água aí, toma 2 copos, às vezes está com calor, numa sede, né? Toma água, sabe aquele barulho que faz, assim, a sua barriga pesa, parecendo que você está cheio, assim, aquele peso na barriga? Com a água magnetizada não acontece isso, tá? Porque é uma água leve, hidratante, é uma delícia você tomar uma água magnetizada. Não tem coisa mais gostosa, né? E que está aí na natureza e que a gente às vezes não aproveita esses benefícios, é jogado fora, né? E com a água você vai aproveitar os benefícios que tem. Com o Silosimol você vai aproveitar os benefícios que tem na água. A Darliane levantou a mão, eu vou passar para a Darliane falar. Darliane, você está aí? Deixa eu pedir para você ativar seu som. Deu certo? Perfeito, Darliane. Então, o depoimento que eu quero dar, Thaís, é justamente na questão do intestino preso, né? Eu tenho aqui, vem cá, filha. Eu tenho aqui a minha filha, aqui, ó. Ela tem... Boa noite. Ela tem 11 anos de idade, né? E desde que ela nasceu, ela sofria muito com esse problema de intestino preso. Ela ficava até 4 dias sem ir ao banheiro e ela tinha medo de ir porque doía na hora de sair, ela chorava muito. Se sujava porque ela tinha medo de ir, né? E desde novembro do ano passado, eu e a minha família estamos fazendo uso desse projeto de saúde e graças a Deus a minha filha hoje em dia é outra vida, né? Qualidade de vida. Ela vai ao banheiro todos os dias, né, filha? Pode concordar, posso ter certeza nisso. Confio Coisa muito boa. nessa água, viu? Muito Que bem. gracinha. Parabéns! Obrigada, Darliane, pelo depoimento da sua filha. Que coisa boa, né? E eu acabei de comentar sobre isso, né? Porque não é só uma pessoa beneficiada, todo mundo da casa. Então, a Darliane adquiriu, a filha está tendo benefício também. Então, todo mundo vai tendo benefício, né? A gente teve outros benefícios na família, mas como o tema é o intestino, aí eu vou falar só dele. Que Perfeito. bom, Darliane. Oi, doutor Cleuber. Oi. Darliane, eu acho o seguinte, sabe? Hoje, esse problema atinge muitas crianças, prisão de ventre, né? E, infelizmente, muitas famílias não sabem como cuidar. E não sabem porque, por exemplo, uma criança que tem prisão de ventre, ela pode ser, no futuro, um jovem com depressão. Tá? Por quê? Porque a prisão de ventre, ela envenena o sangue da pessoa. São criados gases, esses gases são tóxicos, e isso vai, aos poucos, minando, que o corpo,
Nós vimos aqui que o sistema imunológico ele é hiperinteligente, né? Super inteligente. Então, o trabalho dele é fazer limpeza. Então, tudo que nós colocarmos de ruim para dentro, ele vai fazer de tudo para botar para fora. Tá? Mas, muitas vezes, os canais que ele utiliza para colocar para fora não estão funcionando muito bem. Por exemplo, nós temos 4 canais para botar para fora, que é o suor, são os poros, as pessoas não estão transpirando. Respiração, a pessoa praticamente não faz exercício respiratório para renovar todo o oxigênio dos seus pulmões, não faz. Água, a parte fecal, né, que é o intestino grosso, e a parte do sistema urinário, que é através da urina. Né? Então, a pessoa está lá com a urina escura, mas não sabe. O sistema fecal fica 4, 5, 6, 7, 10 dias. E eu vou dar aqui um testemunho. Às vezes tem pessoa que diz assim, chega aqui e diz assim, meu intestino é um reloginho. 6 horas da manhã, ele me acorda, eu vou no banheiro, né? É um relógio, 6 horas. Então, eu não tenho prisão de ventre, porque eu faço todo dia. Aí, vamos a um sinal. Aí eu digo assim, tudo bem, vamos ver se você tem prisão de ventre. Não, mas como? Se eu faço todo dia? Eu digo, não, mas você pode ter prisão de ventre. Porque, imagine, o aparelho digestivo é um tubo. E esse tubo pode estar cheio. Então, quando você se alimenta agora de manhã, que as fezes são fornecidas, ela entra e faz o quê? Empurra. Quem está lá na ponta está saindo. A pessoa pensa que foi o que ela comeu hoje. Aí eu digo, vamos fazer o teste da semente de mamão. Amanhã você vai pegar, vai engolir 3 colheres ou 4 colheres de semente de mamão. E você vai observar se sai com 24 horas a semente. Você tem que olhar as fezes. Tem gente que eu vi aqui na live dizendo que Deus me livre de olhar. Deve ser um negócio muito feio, né? Para não olhar, né? Porque você tem que olhar e ver bonito, que aí você sabe que o seu organismo é 10, né? Ou ver um negócio feio, não faz nada. Né? Você tem que agir, né? Para que aquilo que é feio se torne bonito. Então, resumindo, né? Me perdi. O senhor estava falando das pessoas que têm medo de ir e do tubo também está cheio. Sim, peguei, captei, voltei. Então, o tubo está cheio, né? Então, a pessoa fez engoliu a semente. Com 5 dias, ela me ligou. Disse assim, doutor Cleuber, 5 dias e a semente de mamão não saiu. Eu digo, ela está em algum lugar por aí, parou em alguma estação, deve estar batendo um papo, mas ela vai aparecer. Com 8 dias, me ligou novamente. Olha, até agora nada. Eu digo, porque deve estar parado aí no shopping center, deve estar passeando, mas vai sair, tenha calma, não vai sumir. Né? Com 10 dias, ela ligou. Finalmente, saiu. 10 dias. Uma pessoa que fazia todo dia, num reloginho, 6 horas da manhã. Ou seja, tubo digestivo lotado. Já viu aqueles ônibus, quando passa, que vai buscar, vai cheio o corredor, a janela, nego segurando, aqueles ônibus lotados, às vezes tem intestino que está assim. Então, quem entrou na porta lá, ele só vai sair lá na frente quando a fila sair. Certo? Então, por isso que é importante a gente saber como é que está o meu trânsito intestinal. Eu engoli a semente, no outro dia a semente saiu, glória a Deus, saiu. Então, quer dizer que o intestino está funcionando. Olhou as fezes lá embaixo, funda, fezes pesadas. Entenda que o intestino grosso, ele tem o ascendente, ele tem que subir, atravessa do lado direito para o lado esquerdo, depois ele desce, chega no sigmoide, que é a secretaria que administra, e depois bate o carimbo e espera a reta, que é o reto, para poder sair. Certo? Então, ele tem que subir. Então, se você não está mastigando bem e as fezes estão afundando, é porque ele está tendo dificuldade para subir. Aí, o que é que ele vai fazer? Oxe, eu vou esperar o outro que vem aí atrás. Aí o outro vem, ele sobe em cima da cocunda. Aí vem o outro, vai um subindo em cima do outro e vai enchendo o tubo. Aí o tubo fica cheio de fezes. E, geralmente, quem tem um tubo cheio de fezes é uma pessoa colérica. Pavio curto, o pavio vai ficando curtinho. Qualquer coisinha já explode. Porque o sangue está, né, contaminado.
certo? Então, atrapalha o humor, né? Atrapalha a vida da pessoa como um todo, né? E vai causando transtorno, porque a produção de serotonina vai diminuindo, a pessoa não tem bom humor, uma pessoa sem humor. Você conta uma piada, o cara fica olhando para você assim. Põe uma piada, ele põe uma piada, não entende. É para rir, né? E quando você está com a serotonina lá em cima, não precisa nem terminar a piada, o cara já está morrendo e dá risada, porque está feliz. Né? Tá certo? Então é isso, faça o teste da semente de mamão, pelo amor de Deus, e vê se o trânsito está livre, né? Tá bom? Então, Daliane, muito obrigado pelo seu depoimento da sua filha, é muito importante os pais observarem se os seus filhos estão tendo um trato intestinal normal, né? Não basta fazer todo dia, tem que olhar se o que está botando hoje está saindo no máximo amanhã, porque nós deveríamos estar fazendo 2 vezes a 3 vezes por dia, né? Excelente dica, hein? Obrigada, Darliane, pelo seu depoimento. Viu? Só agora o pessoal tudo vai correr para comprar a semente. Vai acabar o mamão no mercado. Olha só, ou tirar do mamão, que é mais fácil, né? Seu Manuel. Manuel Gonçalves, Opa, boa seu noite. Manuel. Ia pedir para o senhor ativar o som, eu tirei sua imagem. Se o senhor puder ligar o vídeo. Seu Manuel, o senhor está nos ouvindo? Estou sim, mas estou ligando o vídeo aqui. Perfeito. Eu fui ativar o som do senhor, tirei a imagem. O vídeo não quer entrar, não. Deixa eu solicitar para o senhor. Veja se o senhor recebeu. Recebi. Pronto, agora deu certo, seu Ele estava Manuel. travado. Boa noite, doutor Kleuber. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Thaís. Thaís, você falou que só quem vai falar agora um pouco é só do intestino. É o que vão falar mesmo. Tá certo, pode falar, seu Manuel. Apesar de doutor Kleuber ter explicado bastante, né, sobre isso, eu aqui notei em mim mesmo, porque, doutor, eu mesmo sou assim. O que o senhor falou, vai no banheiro, olha as fezes. Eu sou um tipo desse. Eu fico me corrigindo, sempre eu me corrijo em todo o setor de doença. Né? Fico me corrigindo, me notando, estudando a mim mesmo, porque a gente que cai doente, quem tem que melhorar é nós mesmos que tem que se cuidar. Então, é isso que eu me corrijo. E isso eu vejo. Eu tinha também intestino preso. Antes, eu ia para o banheiro, às vezes não defecava, custava, levava 3, 4 dias, só colocando comida para dentro e ali não saía. E depois que eu passei a tomar a água magnetizada, com o silosimol e topH+, é que melhorou essa situação. Com 5 dias já comecei, já bem, até hoje, já fiz agora 7 meses que eu venho usando a água, e já estou bem nesse sentido, né? E é o que o senhor disse, a pessoa fica mais alegre, brinca mais, né? Então, eu tenho esse negócio, brinco muito aqui em casa, eu brinco muito, até a minha esposa zanga comigo. Agora, com a água magnetizada, vai piorar. Vou tomar bastante carão. Pois é. Então, o que resta para mim? Aqui eu agradeço muito ao Criador por ter usado o doutor Carlos Henrique, né, e a idealizar esse projeto que vem beneficiando não só a mim, mas como muitos aqui no Brasil e no exterior, né, que eu estou bem acompanhando aqui as lives, e acompanhando ao senhor, porque a gente já teve até uma conversa sobre consulta aqui, e eu estou olhando aqui para poder conseguir esse negócio, né? Porque aqui o pessoal desacredita, não são um pessoal que acredita, não, eles não entendem, eu acho que, isso é nada, isso aí é mesmo que nada, rapaz, você que está investindo nesse negócio. Mas eu falei assim, mas muitos já estão comprando na minha mão aqui, já uns 3, já estão se dando bem, e daí já vão só estendendo, né?
Então é isso aí. Eu agradeço também ao senhor pelas lives, viu, que é boa, excelente. O senhor sabe transmitir isso, que entra na nossa mente e a gente capta bem, né, sobre esses assuntos. Eu ia até repetir o negócio aqui, mas Laís já falou do que o senhor falou. Eu dei muita risada, rapaz, de ver a fezes que boia. Que boia. Eu pensei que a que boiasse era ruim. E a que ficasse no fundo é que era boa. Agora eu entendi. Falei, olha, a que boia é melhor, a que está lá no fundo que não teve boa mastigação. Então é isso Exatamente. mesmo. Aqui a funda, viu, Manuel? É boa para as clínicas, viu? Uhum. Porque o cara só vive fazendo exame, com problema no intestino, não melhora nunca. É Não boa melhora para nunca. isso. Não melhora nunca, né? Não Entendeu? melhora nunca mesmo, não. Não Você melhora. você precisa entender a fisiologia do organismo para você entender, entendeu? Uhum. Lá no intestino, lá no seco, lá não tem elevador, não tem quem empurre, não tem quem puxe, entendeu? Então, é por gravidade. Então, quanto mais leve, melhor. É verdade, Entendeu? é Tá certo? verdade. É. É isso. Olha, você falou uma coisa aí, viu, Manuel? Hum, E eu vou falar aqui, que eu estive até falando com o doutor Carlos. Eu disse: sim, Deus criou a água livre na natureza, correndo. é, Aí veio o homem, na sua sabedoria, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aprisionou a água, colocou a água no tanque, presa, parada, sem sol, sem solo. A água morreu. Aí veio um cidadão chamado Carlos Henrique e criou um aparelho que trouxe as características da água de volta. exatamente. Ela está presa, mas ela está livre. É, Entende? Então, é isso que faz a diferença. E é isso que muita gente ainda não entende. Né? exatamente. Não Exatamente. entende. Então, esses que não entendem, deixa cada um, é escolha, né? É escolha. É escolha. Entendeu? Exatamente. Quem Eu falo, acredita, aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que não acredita, vou fazer o quê? tá certo, Certo? tá certo. Que Deus te abençoe e continue assim, nessa alegria, nessa pegada. Isso, Bem-vindo. E do jeito que você vai, é certo. 120 anos. 120 anos, viu? Isso. Ah, outro também que eu estava tomando água de manhã cedo, eu tomo 600 ml, mas eu tomava quase de vez. Eu dividi em duas partes. Mas eu aprendi agora que não é assim. É Então, melhor. É então aí eu melhor. já cheguei à conclusão disso aí, até para ensinar as pessoas, né? Que Você, 600, você imagine se a gente fosse comer do jeito que a gente bebe água, hein? Pegar o prato e... Não pode. Oh, Deus, só Boa se noite, Deus. Ô, boa seu noite, Manuel. Manuela. Que Deus te Boa abençoe. noite. Obrigada Até a pela sua próxima. participação. Muito Obrigado a obrigado. vocês pelas informações. Obrigada. Vamos continuar, vamos Isso continuar. aí, tá Isso certo. aí, tá certo. Tchau. Tchau, tchau, seu Manuel. Doutor Kleuber, eu Pois não? ri com um comentário aqui no chat. Sim. Pode comer milho para fazer o teste se está evacuando da forma correta? Eu acho que mostra que não está tendo mastigação, né? Exatamente, porque o milho ele ele é menos denso do que a semente de mamão. A semente de mamão ela é mais presente, né? Digamos assim, ela é mais presente. Inclusive ela vem com aquela capinha, né? E é mais suave até para você. E o milho, você vai engolir o milho, né? Seria com a comida, né? Aí não mastiga direito, aí não vai ter jeito. Aí você não está mastigando, né? Você tem que mastigar, entendeu? Então, Fizeram a pergunta se a semente de mamão ela tem que ser inteira ou pode ser triturada. não, aí triturado você não vai ver nada, vai sumir. Vai sumir no meio. Você tem que sair os pontinhos pretos, vai sair todo bonitinho, parecendo de brotoeja, o cocôzinho de brotoeja, sabe como é aquela brotoejazinha? Vai sair Tá toda pintadinha. Tá certo. Deixa eu ver se teve mais pergunta. O pessoal perguntou bastante da quantidade de água, né? Teve bastante pessoas colocando depoimento no chat, que deu para animais, que teve resultado, né?
É. Eu vou convidar aqui a Margarete para falar. Deixa eu. Margarete, você pode abrir seu som? Sim. Olá, Pronto, boa boa noite a noite. todos. Boa Estão me noite. escutando? Sim, perfeitamente. Eu também tinha um problema de intestino preso e depois que eu passei a usar, né, o Silosimol e o Top H+, é, estou fluindo. Coisa boa, maravilha. Minha filha também, eu falo para ela, olha, toma bastante água, eu sempre estou observando ela, né, tanto a urina quanto as fezes. É, e também é um outro assunto que também inclui a imunidade. Quando o meu esposo, ele espirrava perto de mim e minha filha, eles iam embora numa boa, e eu ficava acamada, eu pegava a gripe. E eu percebi, meu marido teve uma gripe muito forte, e minha filha, e espirraram. E antes eu fazia de tudo para até me esconder assim, botar os braços, que eu sabia que eu ia ficar de cama. E hoje eu não fico mais de cama. Minha imunidade melhorou 100%. Exatamente. Melhorou o intestino, melhorou a imunidade. Não é verdade? É E verdade. você falou uma coisa aí, Margareta, muito interessante. Eu lembrei de um fato aqui, que eu tinha um cliente que ele ficou tão empolgado com o cocô dele que ele tirou uma foto e mandou para mim a obra de arte. Então, é maravilhoso você ver a pessoa, né? Ele tinha um cocô horrível, como se diz, né? E, à medida que ele foi melhorando, ele foi percebendo que, à medida que o cocô melhorava, a saúde dele também melhorava. Tá? Então, as pessoas têm que parar com esse paradigma, né? Essa coisa não tem sentido isso. Por exemplo, as pessoas não fazem, por exemplo, a lavagem intestinal, não faz o hidrocolo, não faz um enema. Por quê? Nunca lavou o intestino. O intestino tem que ser lavado, pelo menos a cada 4 meses. Né? Compra um aparelhozinho, você faz em casa a limpeza do seu intestino. Eu, quando era garoto, meu pai fazia, né? Minha mãe fazia o intestino. E fazia pior, às vezes, ele me dava óleo de rícino. Quando eu dizia assim, pai, eu estou me sentindo assim, meio uma dorzinha aqui no estômago, ele dizia, tá bom. Quando ele vinha com óleo de rícino, vocês sabem que o óleo de rícino era um óleo tão forte, e era assim, tinha uma simpatia, era uma chave da casa na mão e uma laranja na outra. Eram 2 pessoas, você ficava segurando, aí dava o óleo, você chupava a laranja e apertava a chave, senão os bofos botavam para fora. Mas é uma limpeza brutal. O óleo de rícino é brutal. Você só falta morrer, né? Com a limpeza. Não é para ser assim. Tá? Você tem que fazer uma limpeza tranquila. Né? Porque você tem que limpar seu intestino. Né? Por exemplo, aqui uma dica. Né? Pessoa que está gastando muito papel higiênico. Certo? Papel higiênico não dura uma semana no seu banheiro. Está na hora de lavar o intestino. Porque nem era para usar papel higiênico, o normal. Certo? Você já viu o cachorro usar papel higiênico? Não, né? Ele vai lá, faz o cocôzinho dele, levanta, o bumbum está limpinho. Não precisa. Então, nós humanos era para ser assim também. Por que não está sendo assim? Porque nós estamos com o intestino sujo. Tá? Então, tem pessoa que gasta um rolo de papel higiênico em 2 dias e acha que é normal. Não pode. Então, como se diz, precisamos ter sabedoria para fazer as coisas naturais e saber observar a sua saúde. Cheiro do suor. Tem gente que levanta a axila, derruba 3. Puf, cai 3 pessoas. Né? Outro solta um pum ali, não fica ninguém na sala, sai todo mundo correndo. Né? Então, tudo isso são sinais de que alguma coisa não está legal dentro do seu organismo. Então, você precisa reverter isso. E como é que você vai reverter? Fazendo a limpeza do intestino, se hidratando corretamente, mudando sua alimentação, mastigando mais os alimentos, mastigando a água que você bebe. Tem gente que pega um copo d'água e faz assim,
Jogou a água lá para baixo, está resolvido o problema. Não é assim. Você tem que sentir, porque quem joga futebol, assim como eu, já fui profissional de futebol, nunca fui, né, mas joguei futebol. Então, quando a gente está jogando bola, a gente pega a água, joga na boca para o bochecho e joga a água fora. Já hidratou, porque a hidratação vai pelas glucoses, né? Entendeu? Então, não é assim, pegar e jogar todo para dentro. Se você estiver jogando, você que joga futebol, joga a água para dentro, se você for correr, é capaz de você ter até um troço, você não aguenta mais correr, você fica cansado, porque você sobrecarregou o seu equipamento, né? Então, quem joga bola, quem faz exercício físico, não bebe água, só faz, como diz o outro, molhar o bico, né? E joga fora. Então, precisamos reaprender a fazer algumas coisas, certo? Para poder a gente dar saúde para o nosso corpo. E eu Doutor observo... Cleuber, só uma pergunta, tenho uma Pergunte. dúvida. Uma outra live o senhor falou a respeito de bebermos água durante o dia e a noite foi feita para dormir. Uhum. O senhor pode explicar melhor, porque eu não entendi direito. Porque tem pessoas que é assim. Veja bem, a natureza, como é a natureza? A natureza Deus criou a terra, o sol e a lua. O sol clareia o dia, o nosso corpo age de uma forma. O metabolismo é produção de energia, você trabalha para aquele negócio todo. Mas quando chega a noite, você quer o quê? Cama. Né? Por quê? Veja os animais quando escurece. Deus é tão bom que não deixou a noite sem... Imagine uma noite sem lua. Seria terrível, né? Aquela escuridão maior do mundo. Então, a noite é escura para poder haver um metabolismo no meu corpo. Então, por isso que a gente tem que dormir no ambiente escuro, sem televisão, sem abajur. Porque o negócio de abajur, de americano, é pessoa que não tem noção de saúde. O abajur tira vitalidade do seu corpo, porque aquela luz fica acesa, a sua glândula pineal diz, opa, tem luz aqui, então não vamos trabalhar, não. Então, não tem restauração. No outro dia, a pessoa acorda cansada, vai acordando cansado, e vai envelhecendo por dentro. Certo? Então, a noite foi feita para dormir, não foi feita para comer. O que é que eu faço de noite? Enquanto eu durmo, meu corpo vai para a oficina. Entende? Meu corpo está entrando num estágio de restauração. Eu durmo a noite toda. Eu bato na cama, pof, só acordo no dia seguinte, feliz da vida. Tá? E eu vou dar mais outra dica para vocês aqui, quando vocês acordarem. Vocês viram que eu falei do ar, da água e do alimento. Então, quando eu acordo, o primeiro alimento que eu coloco para dentro é o ar, é o fôlego de vida. Então, eu vou lá na minha janelinha, abro e respiro. Faço exercício respiratório. Encho de ar e boto o ar todo para fora. 30 vezes. Eu estou alimentando de oxigênio o meu sangue. O segundo alimento, a água. Isso é um alimento. Sem ele, eu não sobrevivo 7 dias. Tá? E depois, né, que eu faço isso, eu tomo uma ducha fria sem molhar a cabeça, só o corpo, e deixo a água enxugar no corpo por 3 minutos a 5 minutos. Pronto, estou novo, estou zerado. Quando eu faço isso, eu desperto o meu corpo. Eu desperto o meu sistema nervoso. Tá? Então, estou preparado. Né? Tomo meus 600 ml de água em 3 parcelas saudáveis, em meia hora eu tomo, e aí eu vou para a minha mesa, para comer. E quando eu sento na mesa, eu digo, primeiro Deus, primeiro é o mamão, depois é a banana, depois é a uva, depois é a maçã. Eu não como tudo isso não, tá? Estou dizendo que é o que tiver primeiro. E depois é que eu como as outras coisas, as cozidas, né? Tá certo? Mas sempre deve ser primeiro Deus, primeiro o alimento cru. Foi ele que fez, ele fez o corpo, ele fez a fruta, então as duas se combinam. Tá? Então, à noite, você tem que tirar o alimento cozido, porque o alimento cozido retarda a restauração. Se você encharca seu corpo de água de noite, o que é que vai acontecer? Quando der 1 hora da manhã, 2 horas, você está acordando para ir no banheiro, para esvaziar a bexiga. A bexiga está desse tamanho já para estourar. É ela que te acorda. Ô, acorda, Margareta, está na hora. Aí você vai lá no banheiro, esvazia. Aí você acha pouco, passa na cozinha e toma mais uma talagada de água. Aí vai dormir. 2 horas depois, a bexiga
careca, acorda, ela vai tudo de novo para o banheiro. Nesse acordar, você interrompeu o trabalho da oficina, o trabalho de restauração do seu corpo. No outro dia, você acorda cansado, sem disposição, né? Por quê? Porque foi interrompido a restauração do seu corpo. Certo? Então, a noite foi feita para dormir. O homem foi que inventou essa luz aqui para deixar a gente acordado. Eles querem que a gente fique igual o frango de granja. Acordado de noite, comendo, bebendo. Né? E não é para ser assim. Era para a gente estar dormindo, na verdade, Margarete, que às 9 horas já era para a gente estar em sono profundo. Tá? Por isso que eu fico toda hora com o relógio ali. 10 horas é meu horário limite. Viu, Thaís? Mais 5 minutinhos e a gente encerra, porque 10 horas o bebezão aqui está na cama, procurando se aquietar para dormir, para botar o corpo na oficina para amanhã amanhecer novo. Né? Porque dormir depois das 22, você envelhece, a sua idade biológica corre na frente. Tem gente que chega aqui com 40 anos de idade e a idade biológica é 85. Tem muita gente que não está fazendo mais nada, está igual o gato de hotel, sabe? Nem pega mais o rabo, fica só olhando, olha, só olha. Não faz mais. Captou, né? É uma verdade, doutor, que as minhas avós, eu fui criada com a minha bisavó, minhas avós, minhas tias, né, de segundo grau, todas elas, quando jantava cedo, 5 horas da tarde, 6 horas, 7 horas já estavam dormindo e se acordavam no cantar do galo. Exatamente. É isso aí. Então, esse é o sistema, foi criado assim. Esse é o sistema biológico, isso chama-se a cronobiologia, ela estuda os ciclos circadianos. Né? Agora, quem não tem conhecimento disso, não sabe, tá certo? Não sabe. Aí foi que aprende de todo jeito, né? Eu vi aí uma pessoa dizendo que foi recomendado para ela tomar 300 ml de água antes de dormir. Aí eu te pergunto, para quê? Você tem o dia inteiro para tomar 2 litros de água, 3 litros de água. Aí tu vai dormir e ainda toma água. Para quê? Você imagine Adão, vamos imaginar Adão lá no Éden, 10 horas da noite, 9 horas da noite, tudo escuro, para ele beber água, ele tinha que ir lá no rio, porque ele não tinha pote. Aí o Adão desce, vai lá no rio, aí toma água, depois volta para dormir. Tem sentido isso? Não tem sentido tomar água para dormir. A água deve ser tomada durante o dia, porque durante o dia o seu metabolismo está trabalhando. Durante o dia, seu corpo está assim. Durante a noite, ele faz o reverso. Entende? Muda o metabolismo. Muda. Porque a noite é hora de restaurar. Não é hora de trabalhar, é hora de restaurar. Certo? Que Deus te abençoe. Continue nessa pegada. Obrigada, doutor. Que você vai chegar aos 120. Obrigada. Obrigada, Margarete. Boa noite, Obrigada Margarete. Deus te também. abençoe. A nós. Doutor Cleuber, se a gente Pronto. for ouvir a todos, a gente vai ficar a noite toda, porque é muitas perguntas, muitas dúvidas, né? O pessoal quer saber, né? Coisas particulares de cada um. Podemos responder apenas mais uma pergunta? Pode ser. 5 minutos. Certo. Tem uma pessoa que perguntou no chat que ela tem um problema após a alimentação, que ela foi diagnosticada com SIBO, que é o supercrescimento de bactéria no intestino. Foi recomendada uma medicação, um tratamento com cloridrato de betaína. E ela gostaria de saber se tem como ela tratar isso de forma natural, sem uso de medicamento. Sim. Primeira coisa que você tem que fazer, o que é que você tem que fazer? Você tem que adquirir enzimas. Né? Você procura na internet enzimas, tá? E aí você vai utilizar essas enzimas. Você pode utilizar o kefir, né? Você pode ver o que é que você está se alimentando, tá? Tem que saber o que é que está comendo, porque nada disso se prolifera assim, aleatoriamente. Sempre tem uma causa, né? Tem que identificar a causa. Como é que está a sua alimentação? O que é que você está comendo? Que tipo de alimento?
Aumente os alimentos crus, diminua os alimentos cozidos. Faça o jejum de Êxodo 35:3, né? Todo final de semana. Só fruta, só água ATM, para equilibrar seu organismo. Fazer jejum, pessoal. Jejum é alimento. Quando você faz jejum, o seu corpo se come. Já que não tem comida, ele vai se comer. E quando ele se come, ele elimina o que é ruim. Ele não vai comer uma célula boa. Ah, você está bom, você está no ponto. Não, ele vai pegar aquela célula aleijadinha, né, que está lá pulando, essa daqui vai. Uma com defeito, né, essas células alteradas, né? Então, o corpo vai procurando se arregimentar, né, com o que possui. Né? Por isso que quando você faz um jejum, você perde peso. Por quê? Porque o corpo está se comendo. Tá certo? Estou perguntando, qual é o nome do jejum? Jejum Êxodo 35:3. 35:3. Êxodo 35:3. Está lá, vai na Bíblia que está lá dizendo o que é que você vai fazer. Tá certo? Não tem erro, né? Não tem erro. E o caso dessa moça é o seguinte, água TM, né, de forma regular, certo? De hora em hora, toma meio copo de água, certo? Vê o teu peso, procura o distribuidor, né? Organiza e toma a tua água durante o dia até as 20 horas, tá certo? Elimina leite, elimina queijo, elimina café, refrigerantes, bebida alcoólica, ok? Procura ter uma alimentação mais frugal. Eu te garanto que em 15 dias esse problema vai embora. Obrigada pela orientação, Dr. Cleuber. Dr. Cleuber, eu peço desculpa aqui ao pessoal que está fazendo pergunta. Eu sei que vocês estão querendo perguntar muito ainda, né? Mas o nosso tempo aqui acabou se alongando. E só queria pedir para vocês, se vocês foram convidados por alguém, a pessoa que convidou vocês para estar aqui nessa noite, entre em contato com essa pessoa para vocês fazerem as perguntas, né? Para vocês saberem mais sobre esse projeto que a gente falou aqui hoje, que é o Silosimol, que você vai poder ter saúde e qualidade de vida através de uma água corrigida magneticamente e ter todos os benefícios citados aqui e os depoimentos contados, né? Então, procure um representante que convidou você, que ele vai poder fazer uma pesquisa de saúde e um acompanhamento no uso correto e na quantidade de água, tá, pessoal? Vocês não vão encontrar esse projeto na internet, tá? A gente não divulga na internet justamente porque precisa ter um acompanhamento e um uso correto da quantidade de água também, tá bom? Também quero agradecer a todos vocês presentes aqui, né, participando sempre conosco. Dr. Cleuber, obrigada pela aula maravilhosa, sempre enriquecedora, sempre dicas maravilhosas que fazem com que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida, de forma natural. Tem coisa melhor, né? Obrigada por tudo, obrigada ao pessoal que está aqui. Ah, pessoal, perguntaram sobre a questão da live gravada, né? Essa live ela foi gravada, tá? Está disponível no nosso canal do YouTube, Timol Oficial. Você pode pedir para quem convidou vocês também, mandar o link para vocês. Vocês podem estar assistindo novamente as dicas passadas aqui hoje e também compartilhar com a família de vocês, tá? Muito obrigada a todos, um grande abraço, um beijo no coração de todos. Pessoal, muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, a todos nós, né? Eu também preciso ser abençoado. E possamos multiplicar. Esse projeto Saúde Timol é um projeto que está salvando vidas, tá? Todas as terças-feiras nós estaremos aqui, eu, Dr. Dalton, o Sunaik, né? Brevemente teremos outros colegas também, para trazer essas informações, para que cada um de nós possa aprender a cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua família, né? E entrar para o clube do 120, né, Thaís? Você já faz parte Isso do aí, 120, né? 120, a meta. Então, meu recado é, encerrando, que o teu remédio seja a água ATM, o alimento natural, o jejum frugal e um sono restaurador. Esse seja o teu remédio. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima.